Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje a gente vai falar sobre um fundo diferente, FIB11 Industrial Brasil. Tem muito se falado sobre esse fundo. E aí, vocês conhecem esse fundo? Comenta aqui no canal, já peço seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. A gente vai estar vendo também o seu relatório gerencial, o que saiu agora, tá bom? Então ele tem um dividend yield normal para o setor industrial 0,75, ele tem um dividendo um pouco mais alto, porque também o seu valor é mais alto, de 3,30 o seu dividendo. O patrimônio líquido dele é bem tranquilo, 312 milhões, e o valor patrimonial está negociando um pouco abaixo do seu valor patrimonial. A gente tem aqui o fundo de investimento, foi criado para cisão de alguns fundos, ele fica em Joinville, Santa Catarina, a maior cidade de Santa Catarina, não é Florianópolis, como muitos pensam. O fundo passa por processo de regularização de matrícula dos seus imóveis, ou seja, ainda está regularizando, e isso a vacância ela está em 6,28, inadimplência de 3,91, ou seja, tem uma vacância ainda um pouco maior do que a inadimplência, justamente porque algumas, né, carências devem ter sido pagas. 9,5 dos contratos são prazo indeterminado e tem os 11,4, vencimento de 2026, 13 em 2025, 24 algum, e a maioria vai vencer a 34% em 2022. Número de cotistas 16.811 e o comportamento da sua cotação, ele abre aqui em 2012, ou seja, um fundo que tem bastante tempo, dá uma subida bastante para R$ 400 e depois cai aí o seu fundo marcando em 216 em 2015, um período mais difícil. Depois ele recupera com força, chegou ao patamar de quase R$ 600 e agora vem na sua tendência de queda, muito próximo já ao valor aqui que é um suporte, era resistência, agora virou suporte, na faixa dos seus R$ 400. E aí, mas ainda está negociando com um valor bem superior a esses R$ 400. Olhando para o gráfico, é queda até os 400, mas a gente vai ver aqui o relatório para ver se tem umas perspectivas melhores. Quando a gente vê aqui o comportamento do dividendos é muito bom, em 2017 ele rendia bem pouco, agora ele começou a render os seus R$ 30, já há bastante tempo, 2020 deu uma caída e no 2021 subiu com força, chegando quase o patamar dos R$ 40 aqui nos últimos 12 meses. Quando a gente analisa o dividend yield, não tem variado muito, em torno de 0,7 alguma coisa. Ou seja, ele está pagando esses 3,30 com a cotação atual, mantendo a média do seu dividend yield. Quando a gente olha aqui para os relatórios, a gente vai ver aqui se faz sentido ou não. Esse balancete a gente não vai ver, a gente vai ver aqui o relatório que seria o mais interessante para a nossa análise. Então vamos ver aqui o relatório gerencial, para a gente estar achando aí alguma informação. Coin Valores aqui, a sua gestora, não é uma gestora muito famosa, aqui é um parque industrial, ou seja, muita gente, há uma discussão muito grande se ele é monoativo, mas a gente vê que eu não considero monoativo porque tem vários parques industriais com vários inquilinos diferentes. Então é um parque muito grande, muito pujante, movimenta bastante financeiramente no estado de Santa Catarina. Então ele é o parque industrial, cisão parcial com patrimônio a Andrômeda, fundo de investimento imobiliário, e tem aí Perini Business Parks, característica do fundo. Eu não vou me ater aos detalhes. Tem aqui as cotas emitidas, cota patrimonial, valor de mercado, a distribuição dos rendimentos. Então ele gira em torno desses 3,30, mas em dezembro ele deu uma pancada aqui de 3,70. O rendimento de dezembro foi impactado pelo pagamento antecipado do aluguel de dezembro, cujo prazo para pagamento se encerraria em janeiro de 2022. Além disso, também impactou o resultado reversão do IPTU. Ou seja, não considere esses 3,70, o default aqui seria os 3,30. Tem impacto, C19 aqui, ele fala que teve uma diminuição de 11 centavos que vai se estender até 2025. Então, oferiu esse desconto até 2025. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante para a gente entender, porque ele pagava em 2021 24 centavinhos.
Processo de locação e desocupação, então ele vai ser desocupado, rescindiu esse contrato, impactando negativamente somente 3 centavos na cota. Teve uma outra ocupação que vai impactar 8 centavos, aqui a gente já tem mais de 10 centavos por cota, e também tem algumas ocupações 7 centavos e 9 centavos, estão ficando praticamente no 0 a 0, tá bom? Até janeiro de 2023, então ele também vai ter um impacto positivo de 9 centavos por cota aqui. E aqui são os módulos que estão ocupados, para a gente ter uma nova edição, e a taxa de vacância girando em torno de 6,61, como eu já falei. Tem um cronograma de 25% que vai vencer em 2022, isso é bem preocupante, esses 25%. Em relação aos contratos de vencimento, já estão em tratativas e não temos expectativa de desocupação. Nesse sentido, apenas 2 contratos representam 24,72% da área total. E as empresas já se manifestaram no sentido de permanecer no empreendimento. Então, se tiver uma ocupação, aí sim, continuar com a ocupação, a gente poderia ter aí um bom dividendo. Então, ele tem uma inadimplência. E aqui o processo judicial de recuperação para a gente verificar. A gente verifica também que ele tem os detalhes dos terrenos, a variação do saldo. E aqui uma posição de caixa de 3.722.000. A gente vê que a receita total, ela ele coloca o caixa aqui, depois a receita total, e a despesa total, a despesa bem menos de 10% do seu valor da sua receita, isso é muito positivo. E aqui é o valor da contratada por tipo de CNPJ. Processo de interesse do fundo, a gente tem aqui alguns processos, ele vai fazendo tipo um fluxograma de desde 2018, 2017, o que aconteceu. Não vou meter esses valores e dados. Ou seja, ele é um fundo bem tranquilo, previsível aí, mas que para mim não é nada demais, não paga também muito alto o seu dividendo, está numa tendência de baixa aqui. Prefiro ficar de fora no momento, mas essa é a minha opinião. Pelo menos ele tem que estar pagando aí 0,8, 0,9 para esse risco aí. Mas não tem nenhum tipo de bronca, nenhum tipo de alavancagem, é bem tranquilo. E aí você também não tem esse tipo de gestão passiva, então ele não vai ficar fazendo várias emissões. Então é bem tranquilo. E eu estou até gostando dos fundos de gestão passiva atualmente, dado ao cenário e essas broncas que eles têm feito, os gestores. Então, pessoal, é isso que eu espero que tenham gostado. Fundo FIB 11, vocês têm esse fundo em carteira? Comenta aqui e vamos que vamos. Bom investimento a todos e até a próxima.